Amanhã teremos a grande reunião do Federal Reserve que vai começar o início do corte de juros. Eu sei que costuma vir alta depois desses momentos, mas eu vim aqui dar um alerta para você tomar cuidado. Tomar cuidado porque antes da grande alta podemos ter semanas negativas e de queda no mercado depois da divulgação do Federal Reserve. Então, sem enrolação, eu quero te mostrar o porquê isso pode acontecer. Todo mundo do mercado sabe que as altcoins sofreram bastante. Para elas subirem, o Bitcoin também precisa subir. E no caso, o Bitcoin ele tem uma correlação muito grande com a Bolsa de Valores americana, o S&P 500. Isso fica muito claro aqui. Temos o gráfico do preço do S&P 500 e o gráfico do Bitcoin. E reparem que nos momentos de alta do S&P 500 também temos os momentos de alta do Bitcoin. Quando o S&P 500 está em correções e no momento de bear market, o Bitcoin também está nesse momento. Só que nas últimas semanas, o S&P 500 ele teve uma correção e já se recuperou e segue no topo histórico. Mas o Bitcoin ainda não. Então, claramente, olhando para esse dado, parece que o Bitcoin ainda tem muito espaço para subir. Mas e se depois da reunião o S&P 500 corrigir? O que aconteceria com o Bitcoin? Voltando na história, em outros momentos muito parecidos com o atual, em que tínhamos alta de juros, alta inflação e ela estava sendo controlada, e o mercado esperava o corte de juros, isso daqui aconteceu. Então, no dia 3 de janeiro de 2001, tivemos o primeiro corte de juros depois de muito tempo de juros altos. E o que aconteceu com o S&P 500? No dia do corte, o S&P 500 subiu 5%, que é bastante coisa para esse mercado, só que depois, nas semanas seguintes, ele teve uma grande correção, entrando num período de baixa. Então, repare que depois dessa primeira semana de alta, ele teve várias semanas negativas. E essa queda durou 8 meses antes de uma grande recuperação. Já no dia 18 de setembro de 2007, quando tivemos o mesmo cenário, o S&P 500 teve uma alta de 7% dentro do período de 17 dias, mas depois ele iniciou uma correção mais forte, que durou também várias e várias semanas. Então, será que isso também pode acontecer agora? Algumas semanas de alta para depois termos várias e várias semanas de queda? Hoje esse tipo de cenário é menos provável, porque lá no passado a situação era muito pior nessas duas crises, comparado à crise atual. Por mais que os cenários econômicos sejam parecidos, eles nem sempre são iguais. E lembrando que as vagas do RCC, o nosso treinamento completo de criptomoedas, vão ficar abertas até sexta-feira. Então você tem até essa data para fazer parte da sexta turma do RCC. Já começarão as primeiras lives com os alunos neste sábado. O link para você entrar estará na descrição e o QR Code também está aqui do lado. Então aproveite esse momento porque são 7 semanas que eu seguro na sua mão para você ir do zero até o avançado em cripto. Aprendendo a parte de análise técnica para comprar criptos baratos e vender elas caras, sabendo toda a questão de imposto e tributação em criptomoedas para não cair na malha fina ou pagar multas à toa, sabendo a parte de segurança para você não cair em golpes e também se proteger contra hackers, e por fim você adentrará no mundo do DeFi. Vai aprender a gerar renda passiva em dólar através das suas criptomoedas. Então esse é o treinamento para ser feito em 7 semanas. Então ele tem um começo, um meio e um fim. E mesmo depois das 7 semanas você continuará com acesso por 12 meses à nossa plataforma. Lembrando que você tem 14 dias para testar o nosso produto, porque a nossa garantia é o dobro do que o mercado oferece. Então o link para você se inscrever está na descrição, beleza? Agora olha só, uma coisa importante de nós analisarmos aqui, no caso do Bitcoin, é comparar ele com outros ciclos no mesmo ano de um halving. Porque para quem não se lembra, esse ano nós tivemos o halving em abril de 2024 e muita gente se perguntou, né? Nossa, por que a gente não teve grandes altas? Isso é natural, em todos os ciclos depois do halving levou vários e vários meses de mercado lateral antes das grandes altas. Então vamos comparar o que aconteceu. Antes de 2024, o último halving que tivemos foi em 2021 e depois o outro foi em 2016. E nesses anos, o mês de setembro ele foi mais ou menos ou até mesmo bem negativo. E reparem que setembro sempre costuma ser um mês negativo para o Bitcoin e até mesmo para outros mercados de risco. Só que o quarto trimestre, o final do ano, costuma ser muito positivo para o Bitcoin. Então reparem aqui, ó, em 2021 tivemos altas muito fortes, ó, 27% de alta, 42% de alta em novembro. Então nós temos que comparar com anos de halving e também com a parte macro parecida. E esses anos foram 2020 e também 2016. Foi quando tivemos halving e também a oferta monetária na economia estava aumentando cada vez mais. As pessoas tinham mais dinheiro em mãos para investir. E isso é o que tende a acontecer daqui para frente. Mas o quarto trimestre costuma reservar grandes altas no Bitcoin. Então reparem, em 2016 nós tivemos em outubro 14% de alta, em novembro 5% e dezembro 30% de alta. Já em 2020 ele saiu de um mês negativo, de setembro, e entrou em outubro muito positivo, com 27% de alta, novembro 42% de alta
e dezembro 46% de alta, seguindo esse mercado de alta até março de 2021. Então esse foi um ano de halving com grandes altas e muita impressão de dinheiro na economia. Por enquanto, em setembro o Bitcoin segue um mês neutro, mas é porque ainda não tivemos o resultado da taxa de juros do Fed, que será divulgado amanhã. A partir de amanhã o mercado ficará muito mais volátil, e aí vamos descobrir se teremos uma tendência de queda nas próximas semanas ou de alta. Mas enquanto setembro pode fechar o mês no negativo, depois disso, no quarto trimestre, podemos ter grandes altas. E por quê? O primeiro motivo claro são os cortes de juros no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Então a Europa ela vai cortar mais 0,25%, eles já cortaram 0,5% esse ano, o Canadá já cortou 0,75%, o Reino Unido 0,25%, a China também cortou juros, a Dinamarca e o próximo são os Estados Unidos. Então reparem que vários lugares do mundo já estão nessa tendência de corte de juros e de estímulo econômico, porque depois de 2021 muitos sofreram com altas inflações e eles tiveram que elevar bastante juros. Isso causa uma contração econômica, as pessoas investem menos em ativos de risco e mais na renda fixa. Quando nós temos um movimento inverso de corte nos juros, fica mais atrativo investir em ativos de risco e menos atrativo investir na renda fixa. E além disso, empréstimos ficam mais baratos e a economia passa a girar mais. Então esse movimento de corte nos juros vai estimular cada vez mais a impressão monetária, que é muito positivo para o Bitcoin. Esses cortes já refletem de forma muito clara no gráfico do M2 que mostra uma reversão. Então estávamos numa tendência de baixa em contração econômica e agora reparem aqui, ó, que o gráfico ele fez uma reversão, fez um V aqui e está voltando para uma tendência de alta. Isso daqui tende a aumentar cada vez mais. Os ciclos de alta costumam acontecer neste momento aqui, ó. E os ciclos de baixa costumam acontecer depois de um certo período de queda. Então estamos começando a alta. Ela está bem no início, tá? A outra questão importante para o Bitcoin cripto é essa daqui, ó. Reparem os ciclos econômicos comparado ao preço do Bitcoin em laranja. Então no primeiro ciclo, quando tivemos grande impressão monetária, nós tivemos uma alta muito forte no Bitcoin. Já depois, quando nós tivemos uma contração econômica, nós tivemos uma grande queda e um mercado de baixa no Bitcoin. Depois foi a mesma coisa, ó, uma grande alta no Bitcoin, voltou a impressão monetária a rodo aqui, ó. Depois, queda na impressão monetária, mercado de baixa, bear market. Voltamos para a impressão monetária, mercado de alta muito forte. Depois, queda na impressão monetária, mercado de contração, mercado de baixa no Bitcoin. Agora estamos iniciando o período de impressão monetária. Então é como se estivéssemos aqui neste período, ainda não chegamos em grandes impressões. Elas vão vir a partir do momento que os juros ficarem mais e mais baixos. Mas lembra, eu sempre gosto de ponderar os dois lados, para a gente não ficar muito ganancioso e colocarmos mais dinheiro do que deveríamos, e se vier uma queda inesperada, a gente não tem caixa para comprar na baixa. Então, tenha uma atenção nesse momento. Porque nos últimos 6 meses, a taxa de desemprego ela aumentou 50 pontos bases novamente. Isso daqui é preocupante naquele sentido de pensar numa recessão econômica. Olha só, nós estamos vendo uma inversão nesse sentido, ou seja, está aumentando cada vez mais o nível de desemprego nos Estados Unidos. Isso reflete uma desaceleração econômica, que é muito atrelada a um período recessivo. E se você não sabe, em períodos de recessão, o mercado costuma corrigir bastante antes de voltar a subir. Então, o nível de desemprego está aumentando cada vez mais, e isso preocupa o mercado. Porque, por exemplo, desde 1963, esse aumento do desemprego ocorre geralmente muito próximo de uma recessão. Esse é o indicador que costuma antecipar períodos recessivos. Então, se nós estamos começando uma alta agora, pode ser que estoure uma recessão mais para frente. Eu chutaria, se fosse estourar uma recessão de fato, que seria para o final de 2025 ou no início do ano de 2026. Mas isso é a minha opinião. Outro dado que também pode mostrar recessão é o PMI. Ele é basicamente uma pesquisa com empresas aí do setor privado que vai medir a atividade econômica delas. Quando ele está mais alto e acima dos 50 pontos, ou seja, nessa faixa aqui, isso significa que a economia está crescendo. Já quando ele está abaixo desses 50 pontos, que são essas zonas destacadas em vermelho, isso sinaliza que a economia está em um período de contração. E o que muitas vezes se reflete em uma recessão. Então olha lá, em períodos abaixo de 50 pontos, por exemplo aqui, ó, era um período de recessão, que foi a bolha.com. Em 2007, 2008 e 2009 também, ó, que foi outro período de recessão. 2020 também, olha lá, estava negativo. E hoje nós já estamos abaixo dos 50 pontos, o que preocupa também o mercado com aquela questão de recessão. E isso preocupa bastante, porque olha só, se nós tivermos uma recessão, dentro do período de 12 meses na história, o mercado costuma cair 15%. Essa é uma média pegando o S&P 500 e os dados das últimas recessões. Então, se fosse confirmada uma recessão econômica depois da reunião do Fed, nós teríamos grandes quedas de 15%
15% no S&P 500. Então imagine só o que isso significaria para Bitcoin e para altcoins, que têm quedas muito maiores. 15% no S&P 500 pode significar 50%, 60%, 70% no Bitcoin. E isso nas altcoins, meus amigos, nem se fale. Seria 90%, 95% e até mesmo 100% para várias. Então é por isso que eu dou esse alerta nesse momento. Tome cuidado onde você vai alocar o seu capital. Não fique sem nenhum ativo de segurança. Por exemplo, sempre tenha um caixa. Não fique 100% exposto no mercado. Porque se as quedas vierem, você terá dinheiro para aportar lá embaixo, que é quando nós temos os maiores retornos. Mas o cenário B, também com base na história, se não tivermos uma recessão, as ações costumam subir 10% ou mais depois do período de 12 meses. E isso seria super positivo para o Bitcoin. Só pegando um exemplo, nos anos 2000 e 2001, depois dos cortes de juros e um período de recessão, o mercado de ações caiu 25%. Então mesmo com queda nos juros por um longo período, as ações também caíram bastante nesse mesmo período. E esses cortes só se refletiram meses depois e aí sim ajudou o mercado a se recuperar e ter altas. Mas como nessa época eles demoraram muito para cortar os juros, o mercado já estava o caos e corrigindo bastante durante os cortes de juros. Só que nesses períodos também vale dizer que temos a desvalorização do dólar, quando tem corte de juros e muita impressão monetária, o dólar desvaloriza bastante. E no caso do Bitcoin, relembrando os fundamentos dele, no longo prazo ele tende a se valorizar sempre. Isso fica muito claro na comparação do índice do iPhone. Então para comprar o lançamento do iPhone em 2011, você precisava de 162 Bitcoins. Já em 2017, por exemplo, você precisava de apenas 0,19 Bitcoins para comprar o iPhone de lançamento da Apple. Já em 2023, para comprar um iPhone 15, você precisava de apenas 0,031 Bitcoin. E hoje, para você comprar um iPhone 16 de $800, você precisa de apenas 0,013 Bitcoin. E a tendência é essa, sempre precisar de menos Bitcoin para comprar a mesma coisa. Já o dólar é totalmente ao contrário. Em 1928, com $20, você comprava tudo isso aqui, o equivalente a comprar a mesma coisa com o Bitcoin em 2017. Já depois de anos, em 1996, com a mesma nota de $20, você comprava apenas isso daqui no mercado, que era o equivalente a 2013 no Bitcoin. Então repare nesse cenário, que com a mesma quantidade de dinheiro, quanto mais se avança nos anos, menos coisas você compra. Já no caso do Bitcoin, quanto mais se avança nos anos, mais coisa você se compra com a mesma quantidade de Bitcoin. Aqui fica muito claro na diferença da inflação nessa moeda e da deflação nessa moeda aqui. Por isso, no médio e longo prazo, os fundamentos do Bitcoin não mudam, não esqueça disso. Nós sempre vamos querer ter mais e mais Bitcoins ao longo do tempo. Segundo ponto positivo é que o mercado vai ficar mais previsível depois das eleições dos Estados Unidos. Então temos lá a competição de Donald Trump e Kamala Harris, e ela está na frente em algumas pesquisas, né? Ele está muito próximo dela, hora ou outra isso inverte. Mas o que é importante aqui? Cada candidato tem uma política monetária muito diferente e distinta um do outro, e isso gera muita incerteza no mercado. O que o mercado gosta? De previsibilidade. Quando isso não existe, o mercado fica indeciso, e o preço costuma ser melhor dos ativos. Então, como nas eleições ainda não está claro quem será o real vencedor, o mercado não tem previsibilidade nenhuma das questões econômicas. E reparem que no passado, o período pós-eleitoral foi muito importante para o Bitcoin também, porque dentro de todo esse ciclo de 4 anos, né, com 2 anos de alta, 1 ano lateral e um grande ano de queda, ele costuma casar com o momento macroeconômico e com momentos pós-eleição, porque as eleições dão previsibilidade para o mercado com o futuro presidente, a economia ajuda a estimular a entrada de dinheiro no Bitcoin, e temos o halving aumentando a escassez do Bitcoin. E sempre depois do período de eleições, nós tivemos grandes altas no Bitcoin. Então isso aconteceu no primeiro ciclo, no segundo ciclo, reparem, nas grandes altas pós-período eleitoral. Aqui também a mesma coisa, passou o período eleitoral, tivemos as maiores altas do mercado, e agora nós estamos no período eleitoral e ele vai passar depois do dia 5 de novembro, quando soubermos quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Aí o mercado saberá como que vai ser a política monetária, como será a política com relação às criptomoedas, se elas serão vistas de forma positiva ou negativa. Dependendo do governo, teremos uma visão. Mas lembre-se, o Bitcoin nunca dependeu de governo nenhum. O Trump pode ser mais favorável e a Kamala contra a cripto, mas isso não vai mudar o fato de que o Bitcoin é o Bitcoin, tá bom? Então, na questão do Trump versus a Kamala Harris, nós temos duas opiniões distintas. Ela não é a favor do mercado cripto, mas podemos ver a mesma política que o Joe Biden seguiu. Tivemos a aprovação dos ETFs, apesar dos trancos e barrancos, tanto do Bitcoin quanto os ETFs de Ethereum. Joe Biden, do governo atual, não apoia a cripto, né? Ele é basicamente meio neutro, né? Então, isso não vai mudar tanto assim, mesmo se ela for eleita e falando que é uma moeda de criminoso, etc. Já se o Trump for eleito, isso pode ser mais positivo para o mercado cripto. A
última grande alta que tivemos foi no governo do Trump e ele já disse várias vezes ser a favor do Bitcoin. Olha só, vou transformar os Estados Unidos em uma superpotência do Bitcoin. Então isso ele falou esse ano. Mas lembre-se, apesar de termos essas eleições, o Satoshi Nakamoto ele desenvolveu o Bitcoin com um propósito original de criar uma moeda descentralizada e independente de governos e instituições financeiras. Ou seja, independente de qual governo seja eleito, para o Bitcoin não vai fazer tanta diferença assim. Mesmo tendo um governo contra ele, o Bitcoin costuma ficar mais forte, porque as pessoas querem adotar a moeda. Já se tivermos um governo a favor, isso só vai auxiliar e vai facilitar a adoção de Bitcoin pela população. Agora vamos para a terceira questão. Temos uma diminuição na pressão vendedora no Bitcoin ao longo do tempo. Desde o início desse ano com a alta do Bitcoin, depois tivemos o período lateral e de correções. Saímos lá dos 74 mil e chegamos nos 48 mil em agosto. E agora o Bitcoin tenta se recuperar, mas segue lateral ainda. E isso acontece porque o mercado teve uma grande pressão vendedora, mas também uma grande pressão compradora. Só que a vendedora foi maior do que a compradora. Só que isso diminuirá daqui para frente porque a pressão vendedora já caiu bastante. Então a primeira questão foi isso daqui, ó. O pessoal da MTGOX, que foi aquele golpe lá atrás de criptomoedas que bloqueou o saque dos clientes, eles já distribuíram cerca de 52% do total de bitcoins que eles deviam para seus clientes. Isso daqui, obviamente, gerou pressão vendedora no mercado, porque muitos clientes tiveram um lucro absurdo, porque eles seguraram à força o Bitcoin desde lá de trás. Outra questão é que no meio do ano tivemos o governo alemão fazendo grandes vendas. Eles tinham 2,1 bilhões de dólares em Bitcoin no caixa lá do governo, e eles venderam bastante isso ao longo das semanas, que trouxe bastante queda para o mercado. E hoje eles seguram o valor de apenas 384 dólares em caixa de Bitcoin. Então eles basicamente esgotaram sua pressão vendedora. Isso é um ponto positivo. Outra coisa é a capitulação dos mineradores. E sempre que temos um halving do Bitcoin, a recompensa desses caras é cortada pela metade. Ou seja, é como se você tivesse um salário de 100 mil reais e do dia para a noite ele caísse para 50 mil reais. E como o custo de mineração é basicamente ter computadores potentes e um custo de energia, esse custo ele não cai junto com o halving, ele continua alto e na verdade ele sobe cada vez mais. E com isso, a operação dos mineradores passa a ficar negativa. E o que acontece nesses momentos? Então vivemos um dos maiores períodos de capitulação dos mineradores, que é quando eles desligam as suas máquinas e também vendem bastante Bitcoin a mercado. Eles fazem isso justamente porque o seu custo mensal está muito alto. Então não compensa minerar nesses períodos, eles desligam as máquinas, mas eles ainda continuam com um custo elevado e por isso eles têm que pagar as suas contas e para isso eles vendem Bitcoin a mercado. E isso gera bastante pressão vendedora. Então passamos por esse longo período aqui de capitulação e agora voltou a inverter isso. Os mineradores estão voltando a ativar suas máquinas e pararam de vender tanto assim Bitcoin a mercado. Então reparem que esse momento que estamos agora é muito próximo do fundo do mercado lá de 2022 e 2023. É o mesmo período comparando aqui a taxa de mineração. Então quando chegamos aqui o mercado formou um fundo e depois disso nós tivemos grandes altas novamente. Agora podemos estar consolidando esse fundo para depois, no final do ano, termos grandes altas, outubro, novembro e dezembro. A mesma coisa está acontecendo com os ETFs de Bitcoin. O volume caiu bastante e eles passaram por um longo período de vendas, mas agora voltamos a ficar positivo. É claro que é um volume muito tímido, mas isso mostra também um enfraquecimento na pressão vendedora, que estava há várias semanas vendendo mais do que comprando. A quarta questão importante de se olhar agora é o aumento no valor de mercado das stablecoins. Geralmente isso costuma preceder uma grande alta no mercado, porque as pessoas estão fazendo caixa em stablecoins, olha lá, estamos chegando em um valor de 170 bilhões, há pouco tempo atrás, em abril, estávamos no valor de 154 bilhões. Isso é muito positivo porque basicamente o dinheiro que está em stablecoins costuma migrar para o Bitcoin primeiro e depois para as altcoins. Então quanto mais cresce o valor em stablecoins, mais mostra que as pessoas estão interessadas em voltar a aportar no mercado de risco. Só estão esperando o momento certo. Isso fica claro até nesse gráfico. Na fase chata do mercado, que é essa fase lateral, o USDT ele se manteve estável, ó, e não teve grandes altas. Enquanto isso, o Bitcoin no mesmo período se manteve lateral e estável. Já quando a dominância do USDT começou a subir, a dominância do Bitcoin e o preço dele começou a cair. E esses momentos de alta na dominância do USDT e baixa no Bitcoin costumam preceder grandes altas. Foi exatamente isso que aconteceu aqui, ó. Então reparem, o USDT subindo, o Bitcoin caindo e logo depois disso tivemos uma grande explosão nos preços. Já quando o movimento é oposto, né, queda do USDT e alta do Bitcoin, isso pode preceder momentos de baixa. Então como foi aqui, por exemplo, aqui a mesma coisa, olha lá, alta do Bitcoin para depois cair.
Agora nós estamos vivendo esse momento oposto, então as chances de alta são muito maiores do que as de queda. Então, duplas, vamos aguardar até amanhã e o que acontecerá nas próximas semanas depois da decisão do Fed. O movimento e a tendência real do mercado nós vamos descobrir algumas semanas depois da decisão do Fed, porque aí sim vai refletir em alguma coisa na economia. Mas no curtíssimo prazo o mercado ficará muito volátil. E por enquanto eu vou esperar. Se não tivermos grandes correções, não comprarei, não venderei, apenas vou aumentar o meu caixa. Lembrando que as inscrições do RCC ficarão abertas até sexta-feira, porque no sábado começamos a primeira aula e é a partir de sábado que contam os 14 dias de teste. Então, se você está em dúvida, compre o produto, faz o teste. Se você não gostar, depois a gente tem o reembolso dentro do período de 14 dias. Devolvemos 100% do valor investido sem que você pergunte nada sobre isso. E o link para você se inscrever está aqui embaixo. Fechou? Turmas, eu deixo o vídeo aqui do lado que você também vai aproveitar e espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço!